Pessoal, o desenvolvimento da química como ciência e sua inserção no currículo escolar é um caminho fascinante que cruza séculos de história. E na nossa aula de hoje nós falaremos sobre esse tema. Então, a origem do termo química ela é debatida entre os historiadores, perpassando idiomas como o latim, o grego e o árabe. O que se sabe com certeza é que tem uma estreita ligação com a alquimia, originada do árabe e também do grego, significando a mistura de ingredientes variados. Então, desde os primórdios, a química ela já fazia parte da vida cotidiana, mesmo que de forma inconsciente. Então, as transformações simples, como o cozimento dos alimentos, a queima de materiais, elas eram observadas com curiosidade e surpresa pelas civilizações antigas. Essas observações, elas marcaram o início de uma jornada de descobertas e especulações sobre a natureza das substâncias e seus mistérios. A alquimia surgiu com o propósito de encontrar respostas para desejos humanos profundos, a busca pela pedra filosofal e pelo elixir da longa vida. E apesar de seus objetivos serem considerados por muitos como místicos, os alquimistas eles tiveram contribuições práticas e significativas, criando substâncias e aprimorando técnicas que seriam fundamentais para o avanço dos estudos. E durante o século XV, a química então ela começou a ganhar espaço como uma ciência aplicada, em especial na área da medicina, graças aos esforços de figuras como Paracelso. Esse período marcava a transição da alquimia para um campo de estudo muito mais rigoroso e sistemático. Então, a matéria e suas propriedades e transformações e a energia envolvida nesses processos são o núcleo do que hoje nós conhecemos como química. Mas essa definição básica, ela esconde a amplitude da disciplina, que se estende aos elementos que constituem seres vivos, a Terra e os astros, bem como as substâncias naturais e artificiais. E com o advento da Revolução Francesa e o avanço do pensamento científico, a química ela consolidou-se como uma ciência exata. Lavoisier é uma das figuras emblemáticas dessa era, estabelecendo um antes e um depois na química, com a introdução de métodos e conceitos que definiriam a modernidade dessa ciência. No século seguinte, as descobertas sobre a estrutura atômica aprofundaram ainda mais o conhecimento químico e sua aplicação em diversas áreas. Robert Boyle é um nome fundamental no avanço da química. Em 1661, ele redefiniu com uma base científica sólida, refutando antigas teorias e esclarecendo conceitos essenciais que se tornaram o fundamento do estudo químico. Então, a presença da química em nosso cotidiano é inegável e abrangente. As tecnologias, os produtos que utilizamos diariamente, desde os alimentos até os materiais de construção, são resultados diretos de processos químicos que foram aprimorados ao longo da história humana. O progresso na agricultura, na produção de alimentos, na pecuária e nas práticas de conservação de alimentos é um exemplo claro de aplicação de química na melhoria e na sustentação da vida cotidiana. Então, o desenvolvimento de novos materiais para a construção e para o vestuário mostra como a inovação impacta cada aspecto de nossas vidas. No campo da saúde, contribui significativamente por meio de medicamentos e terapias avançadas. Então, a produção desses medicamentos reflete o avanço e a sofisticação alcançada pelas indústrias farmacêuticas, que hoje desempenham um papel vital em nossa sociedade. A fusão com outras ciências gerou novas disciplinas, como a geoquímica, a bioquímica, expandindo ainda mais os horizontes do conhecimento científico e promovendo um avanço colaborativo entre diferentes campos do saber. A integração e a interdisciplinariedade entre as ciências são mais do que uma tendência atual.
são uma necessidade. É cada vez mais difícil, pessoal, distinguir fronteiras estritas entre a química, a física e a biologia, demonstrando quão interligadas estão cada área do conhecimento. O avanço a passos largos, trazendo invenções e descobertas que beneficiam a humanidade e integram ao campo da investigação racional próprio das ciências contemporâneas. A jornada dessas duas raízes alquímicas até seu status como ciência moderna é uma história de curiosidade, experimentação e aplicação prática. Essa evolução histórica nos oferece um rico contexto para entendermos não apenas um conjunto de conhecimentos teóricos, mas como uma força vital que molda a nossa existência. Agora, com esse entendimento ampliado e profundo, torna essencial abordar o ensino da química de uma maneira que reflita sua relevância e aplicação na vida diária. Ao estudar, os alunos de todos os níveis educacionais podem desenvolver uma apreciação pela ciência que transcende o laboratório e se aplica ao mundo ao seu redor. A educação para a disciplina, portanto, ela tem o desafio e tem também a oportunidade de cultivar uma consciência crítica nos estudantes. Ao fazer isso, pode-se não só ampliar o conhecimento, não é mesmo? Mas também fomentar uma capacidade de pensar criticamente sobre o papel da química na sociedade. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima!